Chegamos em 2025, eu não posso nem acreditar que estamos em 2025. E com isso, eu vou fazer um resumão, falar pra vocês sobre o Working Holiday Maker, esse programa incrível para pessoas que querem vir pra Austrália, trabalhar aqui e curtir o melhor desse país. Então vem comigo! G'day! Bem-vindo ao meu canal! Meu nome é Julia Samponha e o ano é 2025. E eu sempre faço um resumo porque as regras mudam. O Working Holiday Visa de 2025 não é o Working Holiday Visa de 2024. Muita coisa mudou nessa jornada e esse ano que tá entrando agora, muita coisa vai mudar. Então por isso eu vou ter que fazer 2026 e assim vai, se Deus quiser. Por isso, é importante que você fique atento aqui e também se inscreva no meu canal, porque eu tenho o Working Holiday Club, esse canal aqui único, onde eu só dou dicas de Working Holiday. Existe melhor do que isso? Tem sim, o meu Instagram, Working Holiday On, vai lá também me seguir, que tem todas as dicas de Working Holiday em tempo real. Tô sempre abrindo caixinha de perguntas, tirando dúvidas, tô ajudando da melhor maneira possível. E hoje eu vou falar pra você sobre esse visto que é incrível, sensacional, esse programa, na verdade, que tem duas categorias que pode te ajudar a realizar o seu sonho de vir para a Austrália. O nome do programa é Working Holiday Maker. É um programa australiano que começou há milhões de anos atrás, que visava incentivar jovens a vir para a Austrália. Todo mundo sabe que a Austrália sempre precisou de muita mão de obra e por isso eles lançaram esse programa para ajudar a Austrália a ter trabalhadores, pessoas jovens que queriam vir para cá, curtir e também gastar o dinheiro aqui dentro da Austrália. Lembrando, isso é extremamente importante. Esse programa, Working Holiday Maker, é um visto de turismo, é um visto que incentiva jovens a vir para a Austrália curtir o país e trabalhar para manter essas férias de 1 ano, 2 anos e 3 anos na Austrália. O objetivo desse visto não é trabalho. Muita gente acha que é um visto de trabalho. Não é um visto de trabalho, é um visto de turismo. Muitas pessoas me perguntam, Júlia, eu posso depois desse Working Holiday Visa, por exemplo, ir para um visto de turista? Não, porque você já estava num visto de turismo. Se você for fazer isso, provavelmente a imigração vai negar o seu visto, porque vai falar, ué, você já não ficou 3 anos de turista? Por que você quer mais visto de turista? Não faz sentido. Então, provavelmente é uma grande possibilidade de que eles neguem o seu visto. Então, entenda isso. Working Holiday Maker é um programa de turismo. As pessoas usam para isso? Não. Todo mundo usa como uma porta de entrada para a Austrália, para você chegar aqui, você fazer seu regional, renovar até o 2º, até o 3º ano, dependendo da sua idade e dos requisitos, e depois acabar indo para um visto mais permanente. Sim, é uma possibilidade, mas lembrando, o Working Holiday Maker não dá permanência. Se você ficar os 3 anos aqui, você não consegue a permanência no final desses 3 anos, tá bom? É um visto de turista para pessoas que querem curtir a Austrália. Dito isso, o Working Holiday Maker, ele tem duas categorias, a 417 e a 462. São duas categorias diferentes com países diferentes. Por exemplo, a categoria 417 tem a França, o Reino Unido, a Itália, que é muito popular entre os brasileiros que possuem a dupla cidadania, entre outros. Já a categoria 462 é onde está o Brasil, a Argentina, Portugal, Espanha e vários outros países. Eu deixei aqui embaixo, no link da descrição, a lista de países das duas categorias atualizadas. Lembrando, a imigração está sempre incluindo países, retirando, como já aconteceu com o Bangladesh em 2018. Por isso é importante você sempre ficar de olho no site oficial. Eu não sou uma advogada de imigração, eu tô aqui simplesmente te dando suporte e te dando informação que foi retirada do site oficial da imigração. Sempre cheque o site oficial, que é muito importante. O link tá aqui embaixo na descrição. As duas categorias são bem diferentes, mas a essência dela é a mesma, que são pessoas jovens entre 18 e 30 anos para vir para a Austrália. Na categoria 417,
Alguns países podem sim vir até 35 anos. Não é o caso do Brasil, que está na outra categoria. Mas sim é o caso da Itália, por exemplo. Se você tem uma dupla cidadania e tem a cidadania italiana, você pode sim vir para a Austrália até os 35. Não pode ter completado 36 ainda. Eu vou deixar aqui embaixo também a lista de países que pode aplicar até os 35 anos. A categoria 417 é muito mais fácil que a categoria 462. São requerimentos diferentes, são coisas diferentes e documentos diferentes. Eu não vou listar todos eles aqui, porque senão eu vou confundir a cabeça de muita gente. Vai falar, nossa, mas eu sou brasileiro, eu preciso disso. Eu sou italiano, eu preciso do meu diploma. Não precisa e vai ser uma confusão danada. Mas aqui no meu canal já tem vários vídeos listando documentação, todas as regras e tudo que é de mais importante. Mas eu quero deixar aqui algumas regras básicas do programa, que tanto vale para qualquer uma das duas categorias. Você não pode estudar por mais de 4 meses e é importante seguir isso. Se você quer ficar na Austrália há um tempo, se você vai aplicar uma permanência no futuro, eles vão olhar tudo. Sempre vão olhar se você cumpriu com todos os requerimentos. Então é importantíssimo você sempre olhar isso depois. Cumpra os requerimentos. Você não pode trabalhar mais de 6 meses com o mesmo empregador, a não ser que seja alguma das exceções, como trabalhar com hospitalidade, que é bar, restaurante, coisas desse tipo. Ou se você, por exemplo, for trabalhar em localizações diferentes, está com a mesma empresa, mas trabalha em lugares diferentes, tem algumas regrinhas que nós vamos ir mais a fundo aqui no meu canal. Já tem vídeo explicando essa questão da extensão dos 6 meses. Mas se você vai trabalhar na sua área, provavelmente você não vai poder trabalhar mais de 6 meses com o mesmo empregador. Você pode, com esse visto, entrar e sair da Austrália quantas vezes você quiser, não tem esse limite como o visto de estudante, por exemplo. Gasto total que você vai gastar nesse visto é muito menor do que qualquer outro visto para a Austrália. Você basicamente vai gastar o valor da aplicação, o exame médico, dependendo do país que você for aplicar, e a prova de inglês para a categoria 462. E se você quiser um acompanhamento completo, você também pode incluir aí o valor da minha consultoria, que o link tá aqui embaixo na descrição. Eu vou te guiar em todo esse processo para que você consiga vir para a Austrália da melhor maneira possível e aproveitar os seus anos aqui na Austrália. Por isso, se você quiser um acompanhamento, uma ajuda, você vai ter 1 hora comigo e eu vou acompanhar todo o processo com você. O link tá aqui embaixo na descrição. E é esse o valor, é isso que você vai gastar. Esse visto te dá uma liberdade, esse visto te dá a possibilidade de você vir para a Austrália e ver se é um país que você gosta, conhecer a cultura, conhecer pessoas diferentes e aproveitar o melhor que ele tem para oferecer. Vamos combinar que não tem nada melhor do que isso, né? Olha isso, uma facilidade para você morar em outro país, mas você tem que cumprir com os requerimentos e isso é um vídeo diferente. Então vamos lá, vamos assistir os outros vídeos aqui do meu canal, já se inscreva aqui e me conta, você conhecia esse programa do Working Holiday Maker? Você conhecia ele? Já sabia como que ele funcionava? Se você não conhecia, deixa aqui embaixo nos comentários, me conta como que você chegou até aqui no programa Working Holiday Maker e até a próxima!